Fala pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lund, sou mestre em Ciências do Desporto, trabalhei na seleção de vôlei durante um tempo, trabalho como personal já há quase 15 anos e hoje tenho esses estúdios de treinamento aqui onde a maior parte do meu trabalho acontece. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Além disso, eu tenho um curso online onde eu desenvolvo a minha metodologia de treino, que a gente chama de Método Lund. E basicamente hoje a gente vai falar sobre os novos achados em frequência de treino semanal. Esse é o modo da capacitação do Fitness Trainer, mas antes de falar especificamente sobre o tema frequência de treino semanal, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que a gente pode treinar o mesmo grupamento todos os dias? Bom, eu, há um ano atrás, se fosse perguntado isso, provavelmente responderia que não, que a gente não pode. Por quê? A ideia de quando a gente faz um treino é gerar dano muscular, é gerar fadiga, e que esse dano precisa ser reparado para que você possa dar um novo estímulo. Essa era a verdade absoluta durante o treinamento, essa sempre foi aquilo que a gente acreditou, que a gente aprendeu na faculdade. Só que desde 2017, o grupo do polêmico Jeremy Leonek tem mostrado que talvez muitas das nossas crenças não sejam uma verdade absoluta. E o que ele sugeriu nesse estudo de 2017 é que a frequência de treino provavelmente é uma variável esquecida ou negligenciada em programas de treinamento. Porque aumentar a frequência semanal pode ser interessante para maximizar a hipertrofia, especialmente quando você pensa em síntese proteica, ou seja, quando você faz diferentes protocolos pensando especialmente na síntese proteica. A ideia basicamente é a seguinte: realizar poucas séries por sessão, utilizando maiores frequências de treinamento, poderiam ser suficientes ou até melhores para estimular a hipertrofia, visto que eles limitam a indução à fadiga e permitem que os treinos sejam feitos com mais frequência, mais subsequente. Então a ideia é gerar um estímulo mais frequente à síntese proteica. Além disso, quando você realiza mais séries num mesmo treino, o que você faz? Você gera um estímulo à síntese proteica, mas ao mesmo tempo você gera um dano tecidual muito grande que faz com que você precise de mais tempo para se recuperar. Só que a sua síntese proteica já começa a diminuir depois desse dano. Ou seja, você perde a possibilidade de dar um novo estímulo, dando um novo aumento na síntese proteica por causa da fadiga induzida pelo volume muito alto de treino. Então a ideia é, vamos fazer com que a síntese proteica tenha um estímulo alto, depois quando ela está retornando aos seus valores normais, você já pode dar um novo estímulo sem ter indução de fadiga. Esse é o princípio básico que o Leonek sugeriu. E para tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão, para tentar saber se isso efetivamente vai dar certo na prática, alguns estudos fizeram o seguinte: bom, vamos pegar então um grupo de pessoas que treina no estilo bodybuilding, que seria fazer um treino por semana por grupamento, e vamos pegar um outro grupo e fazer exatamente o oposto, ou seja, fazer todo dia um pouquinho. Exatamente a ideia do Leonek. E o que será que esses estudos mostraram pra gente? Bom, então o que eles fizeram para testar essa hipótese? No primeiro estudo, os pesquisadores dividiram 23 homens treinados em dois grupos. Um grupo que treinava no formato split, que é esse parcelado, um grupamento por dia, e o outro grupo treinava no formato full, que seria o full body. Todos os dias você fazia uma quantidade de séries para todos os grupamentos musculares. A ideia é simples, ao longo de uma semana eles tinham o mesmo volume de treino, ou seja, faziam a mesma quantidade de séries para cada exercício, só que distribuídos de forma completamente diferente. Os exercícios foram feitos entre 70% e 80% de um RM, tentando chegar até a falha, que normalmente era em torno de 8 a 12 repetições, com 90 segundos de intervalo cada. Eles tiveram uma alimentação controlada, inclusive consumiram whey pós-treino, e a conclusão do estudo mostrou que não houve nenhuma diferença entre os grupos, independente da forma utilizada, se foi full body ou se foi split. E o segundo estudo fez exatamente a mesma coisa. Pegou um grupo de sujeitos, 18 sujeitos, e dividiu eles em dois grupos. O split, que era o grupo que treinava de forma parcelada, cada dia um grupamento, e o grupo full, que treinava todos os dias um pouquinho de tudo. O que esse estudo mostrou? Ele teve uma característica metodológica um pouquinho diferente do primeiro, pela forma de dividir o treino, mas no fundo a ideia era a mesma. Nesse estudo especificamente, o grupo full teve um aumento um pouquinho maior na espessura do bíceps e do quadríceps, especificamente do vasto lateral. Embora não tenha havido uma grande diferença no resto, parece haver uma tendência também para o tríceps. Então, a gente tem dois estudos, um que não mostra nenhum benefício adicional entre você treinar com maior frequência de treino ou treinar de forma parcelada, e um que sugere que a frequência de treino maior poderia ser interessante. Lembrando que a gente nunca pode levar em consideração que um estudo fala pra gente, essa é uma informação nova, pra gente isso agrega valor, mostrando especificamente que quando a distribuição de treino é split ou é full, não importa exatamente o formato que você adotou, parece não haver uma grande diferença se o volume semanal foi equalizado.
esse é o ponto principal, você equalizar o volume. Se você usar o mesmo volume de treino ao longo da semana, não vai haver diferença em relação ao resultado. Por quê? Porque muitos pesquisadores têm mostrado que o volume semanal, a quantidade de séries que você faz por semana, é a principal variável para a hipertrofia. Significa que, se eu estimular alguma maneira, o meu músculo a fazer um volume maior, ou seja, se eu fizer mais séries com ele, em teoria eu vou gerar maior hipertrofia. Então, o que acontece? O principal estímulo para a hipertrofia é a sobrecarga mecânica para gerar síntese proteica. Enquanto o dano muscular é o principal fator que retarda a recuperação e a nossa capacidade de treinar com uma frequência maior, com boa qualidade, obviamente. Até o momento, as principais evidências mostram que se o volume de treino estiver equalizado, provavelmente a frequência semanal é só mais uma variável para você distribuir o treino. Enquanto que até um estudo novo também do Damas vem mostrando que muitas vezes o que a gente percebe no início do treinamento é um aumento do tamanho do músculo, mas esse aumento do tamanho do músculo é único e exclusivamente edema muscular, ele não é hipertrofia em si, ou seja, ele não é aumento exatamente da área de seção transversa do músculo, quer dizer, até mas não é aumento da quantidade de miofibrilas, ele simplesmente é um aumento pelo edema muscular gerado. O que o Damas mostrou agora em 2018 também? Que você basicamente tem hipertrofia quando o dano muscular começa a diminuir. A hipertrofia real, a hipertrofia mesmo, do músculo. Então quando a gente tem essa curva no sentido de que eu vou reduzindo o dano e vou aumentando a hipertrofia real. Só que muitos desses estudos ainda são muito recentes, por isso que a gente ainda não pode ter isso como sendo uma verdade absoluta, apenas com a ideia de que eu posso treinar todos os dias no mesmo grupamento desde que o volume semanal seja equalizado. O que não é viável? Eu fazia como eu fazia, 3 exercícios para o mesmo grupamento todos os dias da semana. Os estudos não fizeram isso. Isso significa fazer um volume de treino muito grande e isso pode ter um efeito deletério. Então a ideia é só equalizar e distribuir isso ao longo da semana, fazer em 1 ou 2 dias. Essa é a ideia. Bom, então entendido que não é um grande problema você treinar todos os dias o mesmo grupamento, desde que o volume semanal seja equalizado, isso significa que você vai treinar com menor volume cada um dos dias, a gente já pode passar para o próximo estágio, ou seja, para a próxima pergunta, Quais seriam os novos achados em frequência semanal? O que é bom eu treinar? O que é bom eu fazer? Será que é melhor eu fazer a opção do full body, como esses dois estudos mostraram, ou a opção do split? Eu vou usar agora as principais revisões sistemáticas que foram publicadas ainda esse ano, todas elas pelo grupo do Brad Schoenfeld também, que mostraram que em condições de volume equivalente, a frequência de treino parece não ter nenhum efeito pronunciado, efetivo nos ganhos de massa muscular. Ela é apenas mais uma variável. Só que uma dessas meta-análises mostrou que, como existe um efeito de dose-resposta relacionada à hipertrofia, talvez usar a frequência de treino como uma variável possa favorecer o aumento do volume semanal. E isso, de alguma maneira, pode favorecer a hipertrofia para algumas pessoas. O que vale a pena entender também nesse aspecto? O que é importante entender? Pessoas treinadas têm um aumento da síntese proteica mais rápido e, ao mesmo tempo, a redução começa a acontecer em menor tempo também do que pessoas destreinadas. Isso significa que um sujeito treinado, ele vai levar em 24 horas, em 36 horas, ele já teve o pico e a redução da síntese proteica. Pessoas destreinadas vão levar um pouco mais de tempo para ter esse pico e, consequentemente, um tempo maior para que ela reduza. Se a gente tiver que usar essa estratégia de frequência de treino semanal, normalmente eu utilizaria com pessoas que estão mais treinadas, ou seja, onde efetivamente o princípio fisiológico do aumento da síntese proteica seria favorável. Para pessoas destreinadas isso não parece não ser interessante, já que o princípio é aumento e redução da síntese proteica, você utilizar a síntese proteica como uma variável. Então esse seria o meu ponto principal. Ter a frequência de treino agora, com esses novos achados, como uma nova opção de treino para você, entendendo que se você equalizar ao longo da semana, não vai haver diferença entre fazer maior frequência ou menor frequência, e ter isso como uma opção especialmente para pessoas treinadas, para você variar o estímulo do treino e talvez favorecer a síntese proteica acontecendo mais dias por semana naquele músculo-alvo que você quer trabalhar. Acho que esse é o ponto principal. Então hoje a ideia era apresentar para vocês de forma um pouco mais superficial essa questão da frequência de treino semanal. Se vocês quiserem se aprofundar, eu vou disponibilizar os estudos. Quem quiser dar uma olhada pode entrar, olhar, vale muito a pena. Até porque é um novo conceito, é algo que é novo para todo mundo, para mim, para todo mundo que vem estudando treino de força. Então entra, se aprofunda. Existem alguns cursos aí na área que você pode fazer também, inclusive online.
Se você quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, né, eu tenho as minhas mídias sociais, as minhas redes sociais. Basicamente eu dou bastante ênfase ao Instagram, que é Rafa Lund, né, esse meu nome que está aqui na camisa, Rafa Lund. Facebook também, Rafa Lund. E hoje, aqui o estúdio tem a mídia dele, que é o Lund Trainers, também vale a pena acompanhar, que aqui a gente coloca bastante coisa do dia a dia do treinamento. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e mais uma vez, muito obrigado a Fit Me Trainer pelo convite.